Capítulo 7. O julgamento de Rosinha. Quando minha visão foi acostumada com a claridade, pude ver toda a capelinha enfeitada, o enorme chão de flores para minha entrada, os arranjos com rosinhas, uns decorando o grande piano, outros revestindo as paredes com um enorme cobertor florido. Os castiçais cintilavam juntamente aos candelabros. A magia do casamento tinha um perfume adocicado. Vindo da mesinha de quitutes, ali estavam os melhores doces que o mundo dos vivos poderia oferecer. Todos os convidados estavam ali, olhando-me, na porta da capelinha, com tantos olhares emocionados e vivos fintando-me. Pude me permitir emocionar. Meu pai e minha mãe acenavam, contentes. As madrinhas estavam bem ao lado do altar, uma delas com vários biscoitinhos escondidos no decote. E claro, Flavinho doceiro, trajando um belo terno salmão. Eu estava na cerimônia do meu casamento, a cerimônia que não tive tempo de chegar, não porque me atrasei, nem porque decidi não me casar, mas porque morri. E se eu tivesse noção da maldade que cometi tirando minha própria vida, não só a mim, mas a todos aqueles que estavam me esperando na capelinha, não teria encerrado minha história naquele momento. Me deu uma enorme vontade de voltar no tempo. O tempo, ele me esperava. Não se iluda, essa cena não aconteceu. Morte, estavas de braços dados comigo. Como o pai que leva a filha ao altar. Estávamos preparados, agora discutindo. Eu sei. O buquê estava mais florido do que nunca. O véu tinha a leveza de se vestir, e meu traje de noiva estava radiante, como na noite que eu parti. Tudo estava lindo demais. É difícil encarar a verdade. Desculpe, Rosa, mas às vezes precisamos ouvir verdades. São elas que nos fazem crescer. E eu podia jurar que a morte sorriu para mim por debaixo do capuz. Tudo bem, estou pronta para o que vier. Limpei uma lágrima e endireitei a postura. Pois bem, noiva, é hora de entrar no altar. Seja forte. Morte apertou o passo e seguimos a caminhar pelo tapete de flores. O som de uma marcha fúnebre soou do piano, que sozinho tocava perfeitas notas. Cada passo meu era um tropeço, cada tropeço um desespero. Conforme meu andar se fazia contínuo, a decoração se acinzentava. Os candelabros explodiam em chamas junto aos castiçais. Os quitutes se recheavam de teias de aranha numa rapidez sem tamanho. Todas as rosinhas da decoração murchavam e espinhavam em agilidade pavorosa. Meus pais iam envelhecendo rapidamente, até se tornarem caveiras. As madrinhas de caveiras passaram a pó. O restante dos convidados ia ficando preto e branco, como numa foto antiga. Meu pavor foi enorme ao ver todos sendo incendiados, por culpa das explosões que vinham das velas. Apertei o braço de Dona Morte. Não queria ver nada daquilo. Fique calma, Rosinha. Não pare de andar, sussurrou e continuou a me guiar. Estávamos nos aproximando de meu noivo, tendo o esqueleto tomado por chamas. Não pude deixar de dar gritos de pavor. O corpo de Flavinho despencou no chão. Flavinho! Soltei-me do braço da morte e segurei o cadáver dele. Antes que a marcha fúnebre acabasse, a mão ossada de Flavinho interagiu comigo, passando levemente os dedos em meu rosto. Então, quando me dei conta, meu noivo era apenas poeira voando pelo ar. Você queria saber o que havia acontecido com sua família e seus amigos, não queria? Pois bem, foi isso. Apontou sua foice para o grande espaço vazio da capelinha em chamas, onde não havia mais ninguém, apenas poeira voando ao ar. Eles morreram no mesmo dia em que você. Quem fez isso com eles? Isso não cabe a você saber, Rosa. Apenas quis mostrar que você não foi a única vítima de um casamento que não aconteceu. Todos foram. Morte me ergueu do chão. Pensei que havia trazido para cá para o meu julgamento.
acrescentei ajeitando o véu. Mas eu trouxe você para o seu julgamento. Como assim? Dona Morte bateu com sua foice no chão, amadeirado, e o som ecoou. As paredes da capela se descascaram em ventania. Tudo se remexia e voava sobre meus olhos. As janelas e os vitrais me envolviam como um furacão. E, antes mesmo de eu conseguir raciocinar, estávamos dentro da torre do que parecia ser um relógio Big Ben, igual ao de Londres, sobre o que eu já havia lido nos livros. Encontrávamos-nos, agora, em um tribunal. Porém, eu senti o tempo correr ao nosso redor, talvez por culpa dos enormes ponteiros que decoravam as paredes, uma forte luz vinda da bancada do júri, que contava com um elegante Big Ben por detrás. Vez ou outra, um relógio cuco badalava, revezando o som com o do grande relógio. Este lugar é pavoroso, não é? Dona Morte me questionou, vendo meu nervosismo. Talvez estivesse querendo quebrar o gelo. Sentamo-nos um pouco distantes da bancada do júri, onde algumas figuras faziam anotações. A luz do relógio atrás deles era tão intensa que eles eram apenas silhuetas para mim. Sim, Morte, mas o porquê disso? Assombrou-me o fato de Morte achar algum lugar pavoroso. Se aquela pergunta do ceifador foi para me acalmar, exerceu o efeito contrário. São horas, dias, semanas, meses, anos e às vezes, até décadas de julgamento por aqui. E eles não dão nem um cafezinho. Imagine, Rosa, ficar enfurnado nesse relógio sem tomar um café. É o verdadeiro inferno. Após dizer isso, esparramou-se pela cadeira, um tanto folgada. Pelo que notei, Morte estava acostumada com as visitas ao tribunal relógio. Permiti-me ignorar a resposta de Morte e fiquei observando o entorno. Ninguém, nada além de mim e Dona Morte, estavam ali para ser julgado. Fiquei me perguntando a razão de tantos lugares. Sem que eu percebesse, um senhorzinho gracioso se aproximou de mim sorrindo. Com licença, mocinha. Vejo que você é especial. Deve estar faminta. Aceita um pãozinho? O velhinho estendeu um cheiroso pão francês. Fiquei emocionada com o gesto do senhor e aceitei agradecendo. Depois disso, ele se despediu de mim, seguiu reto e se juntou ao júri. Mordisquei o pãozinho fofo e nem me dei conta que uma parte dele estava amassada. Morte segurava o riso ao meu lado. Então passei a me incomodar. O que foi? Esse pão que você está comendo é literalmente o pão que o diabo amassou, sabia? Dona Morte gargalhou e acenou para o senhorzinho sentado no júri. Aquele velhinho ali é o diabo, mas chamamos ele de Natas, que ao contrário significa... Parou para que eu acrescentasse. Satã? Valha-me Deus. Lancei o pãozinho para longe e comecei a limpar a língua com os dedos. Por que não me avisou antes? Céus, fez-me comer o pão que o diabo amassou. Fitei bem o senhor Natas no júri. Parecia apenas um bom velhinho fazendo anotações e aguardando alguma coisa. Aliás, todos nós estávamos aguardando algo, mas eu não sabia o quê. Ele não me parece o diabo, sussurrei a Dona Morte. O velhinho nos olhou e acenou para mim. De volta, lhe mandei um falso sorriso. Rosa, veja bem, o diabo não existe. Ele é uma invenção de vocês lá no mundo dos vivos. O Sr. Natas é apenas uma projeção sua do demônio. Dona Morte, isso não faz sentido algum. O diabo é aquele que nos pune no fim de tudo, quem nos tenta e nos conduz ao pecado. E outra, minha visão de demônio não seria um velhinho fofo de jeito algum. Cruzei os braços. Sentia que meus fatos eram convincentes ao ponto de Dona Morte assumir que estava errada. Só havia esquecido de que ela nunca está errada. A morte é o ser mais correto que eu já pude conhecer. Vamos lá. É o diabo que faz a pessoa trair? Claro que não. É a falta de caráter. É o diabo que comete assaltos pelas ruas? Que por causa do dinheiro comete crimes horríveis? É o diabo que comete suicídios? O ceifador me fez uma porção de perguntas e eu não soube como responder.
Vocês mesmos se conduzem a tudo. Não percebe, Rosa? Vocês que são seus próprios diabos. Portanto, que cada um saiba lidar com seu monstro interior, para que não paremos aqui, nessa chatice de tribunal. E sobre ele se aparentar como um velhinho fofo, ele está se valendo do que mais irrita você. Se me recordo bem, você nunca teve paciência com repetições. A caduquice desse senhorzinho aí poderá ser um inferno para você. Por fim, a morte bocejou. Você pode estar certa, Dona Morte. Mas pelo que me parece, o Sr. Natas não tem nada de caduco. Defendi-me e não obtive resposta. Ainda bem que não estendemos o papo, pois lá na bancada, uma enorme silhueta tomou forma. A luz do relógio diminuiu sua intensidade e eu pude ver as pessoas que estavam na bancada com clareza. Veja, ali no topo está o Senhor Tempo. É ele quem vai dar o veredito final. Ao lado, temos hora, minuto, segundo, e o pequeno ali do lado é o milésimo. Mas não se engane, ele é pequeno, mas muito importante. Perto deles, temos ainda o passado, o presente e o futuro. Eles possuem um seu histórico de vida. Esses caras contam muito. Ah, e do lado esquerdo está o Sr. Natas, prontinho para te complicar. Mas quem fará minha defesa? Prazer, Dona Morte. Está brincando de quem vai me aparar? Sim. Conte a todos seus amigos que teve a Dona Morte advogando a seu favor. Agora pare de falar e se concentre. A presença do juiz começara a ser notada. Um homem alto, com um grande bigode. Em sua cabeça repousava um engraçado chapéu, com um enorme e barulhento relógio. Tic-tac. Suas vestes tinham ferramentas que pareciam ser parafusos e mecanismos de relógio. Que comece o julgamento de Rosinha. Seu timbre ecoou pela sala do tribunal. Podíamos escutar, além dos tic-tacs do relógio, o som das anotações dos integrantes da bancada com seus lábios barulhentos. O quê? Não ouvi. Poderia repetir? O Sr. Natas perguntou gentilmente, ajeitando seu monóculo preso a um cordão. O júri se entreolhou e o tempo limpou a garganta, pigarreando. Pois bem, que comece o julgamento de Rosinha, repetiu pacientemente o juiz. O Sr. Natas estava com uma expressão embaraçosa. Nada havia entendido. Com licença, pode repetir só mais uma vez? O senhorzinho pediu, limpando o ouvido. O júri se entreolhou de novo, dessa vez com mais irritação. O Sr. Tempo limpou a garganta com 2 pigarreadas. Claro, que comece o julgamento de Moço, fale mais alto, por favor. O Sr. Natas implicou, antes que o Sr. Tempo terminasse. Que comece o julgamento de Rosinha. Berrou com tamanha força que uma ventania acelerou os ponteiros. Do relógio cuco saiu um passarinho de madeira, afetado. O pobre tossiu e alçou o voo, meio irritado. Você falou tão alto que não consegui ouvir, deu eco. Natas reclamou, mostrando uma careta ao júri, em desaprovação. Que comece o julgamento. Falou rápido demais. Eu sou um idoso. Por favor, tenha paciência e fale devagar, exigiu o Sr. Natas, agora limpando seu monóculo. Dona Morte, ao meu lado, arfava de ódio, mas se mantinha calada. Não pude hesitar em exclamar um "que inferno!" baixinho. Realmente eu preferiria o diabo se ele fosse um demônio de chifres, com chicote e um vozeirão amedrontador. O Sr. Natas era sem dúvida o diabo mais difícil de se aturar. Eu disse que ele era o diabo. Você ainda veio me questionar. Soltou a morte, venenosamente, enquanto limpava sua foice com a barra do manto. E assim Natas atrasou todo o julgamento. Os ponteiros rodavam, as horas passavam, e ele lá, fale mais alto, não ouvi. Vez ou outra pediu ao tempo para falar mais devagar, mais rápido, mais calmo, mais nervoso. Horas e horas indo para o ralo. Dias e dias sentada ali,
observando as tentativas falhas de começar meu julgamento. Eu estava tão impaciente com o Sr. Natas e seus shows de velhice propositais que ir para o inferno já não me parecia má ideia. Os relógios corriam mais e mais rápido. O Sr. Natas pedia. O Sr. Tempo obedecia. Mais alto, mais devagar. Relógio, relógio indo rápido, relógio indo mais rápido. Morte dormindo. Júri anotando. Relógios depressa. Dias, meses. Tic-tac. Impaciente. Mais alto, mais devagar, mais calmo. Sem pressa. Não consegui ouvir. Tic-tac. Naquela redoma de repetição, das quais eu estava exausta, fui vencido pela fúria. Já chega! O senhor me perdoe, mas é muito folgado. Sente-se já nessa poltrona e pare de fazer o seu papel. Estamos há meses aqui em espírito para termos esse julgamento. Esbravejei, enlouquecida de raiva, mas Morte me segurou e me pôs sentada. Viu só, senhor Tempo? Eu disse que ela era uma menina má. Viu só como me tratou, um pobre velhinho indefeso? O senhor Natas disse pausadamente e se sentou entristecido. O júri encarou com negatividade minha atitude e passou a anotar alguma coisa. O senhor Tempo deu uma coçada na barba e me olhou com reprovação. Tudo aqui é um teste, Rosinha. Se você perder a linha, vai perder também a sua liberdade. Não está sendo fácil. Eu estou há meses sem tomar café. Então não se estresse. Dona Morte sussurrou em meu ouvido. Enfim me recompus. Ficamos imersos em mudez por tempos, até que o senhor Tempo tomou voz. Que a ré se aproxime da bancada, ordenou com seu ar de meritíssimo. Levantei e fitei Dona Morte, que afirmou com a cabeça. Respirei fundo e segui caminhando para o centro do tribunal relógio. Meus passos ecoavam pelo salão e eu podia sentir o senhor Natas devorando-me com os olhos. O inferno reluzia no olhar do bom velhinho. Minutos era um rapaz adolescente, com bigodinho e chapéu de relógio. Segundos era uma criança esperta e ligeira no lápis. Também tinha um chapéu com um tic-tac. Por fim, milésimo estava na poltrona mais baixa. Era um pequeno bebê com um chapéu similar aos outros. Parando para observar em escala, minuto, segundo e milésimo, pareciam ser versões mais jovens do Senhor Tempo. O mais curioso foi ver o passado. Um homem em preto e branco, ao lado do presente, uma mulher de laço gigante na cabeça, anotando no que seriam embalagens de presente. Mas onde estava o futuro? Sua cadeira seguia vazia. Antes de iniciarmos, gostaria de deixar clara a minha insatisfação pela falta do futuro em nosso julgamento de hoje. Tempo estava claramente nervoso. Ele sempre diz que virá amanhã. Quando amanhã chega, ele enrola mais e passa para depois de amanhã. O futuro é tão incerto. Custa seguir a minha agenda. Vocês têm agenda? Perguntei baixinho, levantando o dedo. Fique quieta, Ré. Tempo deu um murro na mesa, fora dominado pela ira, que não durou 2 segundos, pois, após abrir um sorriso, seguiu a discursar. Milésimo, por favor, mostre as benfeitorias que Rosinha, quando viva, realizou. Ao pedido do Tempo, o pequenino Milésimo tirou a chupeta e se pôs também a retirar o chapéu da cabeça. De dentro dele surgiu, como mágica, uma enorme lista que se estendeu até meus pés. Realmente, pela extensão desta lista, podemos ver que Rosinha foi uma ótima pessoa. Tempo concluiu e todos passaram a anotar de novo. Milésimo enrolou e colocou a lista de volta no chapéu e voltou a rabiscar em seu caderno com giz de cera. Levemos em conta que Rosa não foi má em vida, mas não nos esquecemos o motivo de seu julgamento: assassinato. O senhor Natas se fez presente com ar de bom senhor. Notei nele uma enorme vontade de me aniquilar, mas eu... Silêncio! A ré não pode falar.
O tempo gritou comigo, batendo forte o punho na mesa. Abaixei a cabeça em desapontamento. Fale, Ré. Agora ele me pedia para falar. Olhei para o meritíssimo confusa. Ande, Rosa. Fale. Falar o quê? Eu disse que era para Ré não falar. Fique quieta, Ré, concluiu nervoso o senhor Tempo, voltando a arfar de raiva. Parecia estar testando-me, ou brincando com a minha cara. O tempo é incerto, Rosa, em todos os aspectos. Dona Morte apareceu do meu lado. Aquilo tudo estava louco demais para o meu gosto. Senhor Tempo, o senhor está me confundindo. Está passando por cima de minha fala, expliquei para o homem relógio. E como quer que eu passe? O tempo esticou o pescoço na minha direção. O rosto enorme do homem fez-me dar passos para trás. Como tem de passar? Eu escolho isso. Sorri sem graça. Você escolhe tudo, Rosa. A fala da morte novamente surgiu em sussurro. Me perdi em reflexão. Eu escolho a velocidade que o tempo passa? Talvez todos nós escolhemos. Certo. Pelo que consta nos arquivos, a indevida Rosa cometeu suicídio, o que de fato é um crime. Dona Morte, por favor, apresente a defesa de sua cliente. Tempo se fez imperioso e apontou para o ceifador, que em momento algum demonstrou tensão. Meritíssimo Tempo, guardião de todas as horas, minutos, segundos e milésimos da existência dos vivos e dos mortos. Talvez minha cliente pareça mesmo a sua própria assassina. E realmente fora, mas devemos averiguar os fatos. Não foi uma morte intencional. Fiquei espantada com a destreza da morte ao relatar os fatos. Cada vez ficava mais admirada com a sabedoria daquele ser. O velho Nata riu muito alto e perguntou: Como assim não foi intencional? Silêncio, Sr. Natas. Apenas dirija a palavra quando for orientado. Prossiga, morte. O crime de Rosa foi acompanhado de uma doença não muito conhecida no mundo dos vivos, nem levada a sério: a depressão. Por culpa dos sintomas, Rosa acabou suicidando-se. Para sua época, o seu meio social, não havia diagnóstico, muito menos cura. Ela não se sentia parte da sociedade. Depressão? Isso é desculpa esfarrapada. Quando você não se sente parte de alguma coisa, você cria outra coisa para participar. É simples. Natas aumentou o seu tom de voz, agora de pé. Mentes vazias são minhas oficinas. Todos dizem isso. Não é bem assim quanto se é depressivo. Não há como criar nada. É uma doença tão séria quanto qualquer outra. Necessita de tratamento. Rosa não teve a oportunidade de cuidar-se psicologicamente. Morte seguiu a argumentar contra o diabo durante alguns minutos, assim como a bancada permanecia atenta. Tempo ficou quieto e se fez pensativo, enquanto minuto, segundo e milésimo anotavam tudo ligeiramente. Passado olhava a cena em indiferença, e presente, bem, havia feito uma dobradura de borboleta com seus papéis. Senhor Natas, algo mais a dizer? Perguntou para o velho que tinha sede por falar asneiras. O óbvio, ora essa. Intencional ou não, Rosa cometeu um crime hediondo. Tirar a própria vida está na lista dos crimes mais absurdos a serem cometidos. Portanto, merece uma punição severa, de preferência no meu departamento. Natas ajeitou novamente seu monóculo, ainda de pé, apoiando em sua mesa. Já chegamos a um veredito final. Tempo e seus parceiros se entendiam por olhares. Era muito mágica a conexão deles na bancada. Mas um silêncio percorreu a sala, como um calafrio percorre o sentir, principalmente o meu, naquele momento. A badalada do veredito final tocou por todos os lados. Morte segurou meu braço, ansiosa. Agora sim pude notar um pouquinho de seu nervosismo contido. O som dos relógios ficava mais forte. O Sr. Natas flamejava em ansiedade. Tempo abriu a boca, ergueu o dedo. Respirei mais devagar e... Rosa é culpada. O Sr. Tempo bateu o martelo na mesa e o Sr. Natas deu um grito de alegria. Fiquei pasma. O ar foi faltando-me. E tudo ia girando. Céus,
Culpada? Pensava sem parar, no meio do reboliço. O diabo ergueu sua bengala e remexeu-se. Acho que aquilo era uma dança. Credo. Foi horrível de se ver. Calma, Rosa. Calma. Veja o que acontecerá agora. O ceifador afagou-me nos ombros e o senhor Tempo voltou a imperar a fala. Silêncio. Rosa é culpada, mas não vai ser punida por seu crime. Pelo contrário, vai fazer de seus espinhos uma história. Deverá publicar um livro no mundo dos vivos, a fim de que os corações escolhidos possam ler o seu relato. As palavras do tempo foram um balde de água fria na cabeça do velho diabo. Ele estava certo de que levaria uma alma para o seu departamento. Mas a justiça se fez correta. A ré deverá no livro registrar. Minuto iniciou a fala, parando de anotar a história que acabara de passar. Segundo acrescentou, para fazer de sua dor um meio de ajudar. Milésimo, com grandes bochechas e balbuciando, finalizou, dando um riso de bebê. Eu sou o tempo, minha cara, aquele que passa, mas nunca se vai, aquele que se repete, mas nunca é o mesmo. Autorizo morte a conduzi-la para a ala dos devedores. Só sairá de lá após a escrita de tua vivência. O juiz sorriu batendo um martelo e mais uma badalada ecoou. Mas como irei mandar um livro para o mundo dos vivos? Imagino ser impossível, acrescentei, aliviada pela sentença, mas nervosa com o proceder. Fique tranquila, conheço algumas pessoas que podem escrever para nós. São do mundo dos vivos. Irei escolher uma que seja capaz de levar a sua história para lá. Aliás, sei que irá nascer em um especial daqui a umas décadas. Alguém de grande alma, que será perfeito para essa tarefa. O encapuzado tranquilizou-me. Espere, antes terá de me dizer um nome para o livro. Tempo endireitou a cartola e ergueu uma sobrancelha. Fiquei corada. Nunca fui boa com nomes, ainda mais em momentos tão tensos. Olhei para a morte ao meu lado e pude sentir imensa gratidão. Eu já sabia o nome do meu livro. Até que a morte nos ampare. Minha voz tomou grande volume no tribunal. O Big Ben soltou uma melodia de seu badalar. Eu estava pronta para falar de minha dor, sem sentir seu peso. Fiz uma reverência ao Senhor Tempo e acenei para o diabo. O Sr. Natas chupava uma manga, irritadíssimo. Venha, vamos deixar o cão chupando manga e ir até a última parada de sua jornada. Essa é a sua oportunidade. Morte fez-me segui-la, andando apressada até a saída do tribunal. Antes de irmos, eu não vou conseguir descansar em paz até entender por que o futuro faltou ao julgamento, perguntei. Porque ele é você. Seu futuro são as suas escolhas. Agora, vamos. Ainda tem que se despedir. Despedir-me? Nesse instante, a foice do ceifador explodiu em luzes. Não consegui ver mais nada. Casamento de Rosinha. Entra tu, noiva, com o véu da vida abafando o choro do nascer. Passa tu, noiva, na grande capela da existência, segurando o doce buquê da inocência, o qual devagarinho vai perdendo a essência. Enquanto tropeças em teu caminhar, percebe tu, noiva, de braços dados com a morte, que te conduz em sorte, para que a cerimônia não termine antes da hora marcada. Enxerga tu, noiva, os convidados em sépia, antes coloridos e agora esbranquiçados, como uma foto antiga, todos vão enrugando, e apenas no véu de tua memória vão ficando. Não te desesperes, noiva. Há tempos essa cerimônia começou, e é ele, o próprio tempo, o padre, que te espera no fim dessa marcha fúnebre. Diz que sim, noiva, e beija o noivo. Agora já cansada de todo esse caminhar, sente o beijo como um descansar, pois, depois da cerimônia e após os teus olhos fechar, a festa vai enfim começar. Se alguém tem algo contra o próprio casamento, resolva agora.
ou se contente com o de sempre. Marcos Martins.